Fala conectados, tudo bom com vocês? Estamos aqui na nossa aula de geometria, agora especialmente para vocês, tá? Espero que a gente volte logo aí para a sala de aula, já a gente tá juntinho. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre os quadriláteros. Esses caras aqui, tá? Só para a gente entender, todo polígono, o que é um polígono? Polígono é uma figura que possui vários lados. Então, vamos considerar os polígonos que possuem 4 lados. Todos os polígonos que possuem 4 lados vão ser chamados de quadriláteros, tá bom? Então, isso aí já guarda na tua cabeça já, tá? Nós temos os elementos dos quadriláteros, tá? Que a gente vai ver agora a partir dessa figura aqui. E você preste bem atenção, os elementos eles são os vértices, os lados, os ângulos e as diagonais, tá bom? Então os vértices são os encontros de cada segmento de reta. Por exemplo, aqui eu tenho um vértice, aqui outro vértice, mais um vértice, mais um vértice. Pode ver que eu coloquei pontos ali nesse quadrilátero, né? Nos vértices. E a gente já sabe isso da aula passada agora. Da aula de quinta-feira passada, a gente sabe que cada pontinho desse na geometria é representado por uma letra do nosso alfabeto, uma letra maiúscula. Então eu vou colocar aqui vértice A, vértice B, C e vértice D, tá? Então estão representados aí. Então quem são nossos vértices aqui nessa figura? Nós temos A, B, C e D, são os nossos vértices, tá bom? Então tá aqui representado pelos pontos, cada um no seu devido lugar, e os pontos e os vértices, que são pontos, né? Pontos de encontro, estão representados aqui por letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? O próximo elemento são os lados. Os lados, né? A gente sabe que todo quadrilátero ele possui 4 lados. Então os lados estão aqui. E como é que a gente pode representar esses lados? É só você se ligar quais são os 2 pontos que definem aquele lado. Por exemplo, esse lado, vou colocar aqui, vértice já foi. Estamos falando de lados agora. Esse lado aqui, ó, daqui para cá é um lado. Então eu tenho um lado de A a B. E aí eu posso representar por AB, boto um tracinho em cima para representar o lado. Tá? O próximo lado aqui eu tenho B, C, tá? Então vou colocar aqui, no lugarzinho aqui, BC. Eu tenho o próximo lado C, D, C, D. Vai ficar apertadinho aqui. Eu tenho o último lado, eu sempre começo da primeira para a última, A, D. Vou colocar bem apertadinho aqui. Lado AB, lado BC, lado CD e lado AD. Lado AD. Então a gente sempre coloca da primeira para a última, tá? Poderia ter colocado pela sequência que eu fui, poderia ter colocado DA, mas em geometria a gente sempre coloca desta forma AD, sempre do primeiro para o último, tá bom? Então esses são os lados. O próximo elemento são os ângulos, tá? E aí a gente está considerando os ângulos internos. Depois a gente vai entender por que eu estou falando interno. Então são os ângulos que estão aqui dentro. Então nós temos os seguintes ângulos aqui: o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Tá? Para representar o ângulo, letra grega do nosso alfabeto, letras gregas do alfabeto grego. Nós usamos letras do alfabeto grego, tá? Mas para hoje eu vou usar as letras referentes aos ângulos, que a gente também pode usar desta forma. Por exemplo, se aqui é o vértice A, eu vou usar as letras referentes às letras que estão representando os vértices. Por exemplo, se aqui é A, ponto A, eu vou chamar esse ângulo de ângulo A, coloco a letra maiúscula A e uso o acento
que eu coloco na palavra ângulo, para representar ângulo, tá? E assim por diante. Eu vou usar agora, vou representar os outros ângulos, ângulo B na frente do vértice B e coloco o acento de ângulo. Na frente do vértice C, a letra C maiúscula e o sinal do ângulo, e na letra D, D maiúsculo e o sinal do ângulo. Esses são os ângulos desses quadriláteros e cada ângulo vai receber o nome referente ao vértice que ele está representando ali na frente, tá? Como a gente já fez aqui. Uma coisa que eu quero falar sobre a questão dos ângulos é o seguinte: entenda que os ângulos, a soma dos 4 ângulos do quadrilátero sempre vai dar o valor de 360 graus, tá? Sempre. Então eu vou colocar aqui ângulo A, esse aqui, tá? Ângulo A mais ângulo B mais ângulo C mais ângulo D, tá? Isso aqui, a soma que dá, vai dar 360 graus, tá bom? Guarda essa informação aqui preciosa que a gente vai precisar dela. Então vamos representar os ângulos aqui, tá? Então os ângulos eu tenho ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Um quarto elemento que a gente tem nos quadriláteros são as diagonais. E as diagonais, para a gente representar ela aqui, a gente faz da mesma forma como os lados, né? De onde é que a diagonal sai, de que ponto para qual ponto, de que vértice para qual vértice. Respeitando isso aí, a gente consegue classificar aí qual é a diagonal. Como, por exemplo, nós temos essa diagonal que sai do ponto A e vai ao ponto C. Então, nós temos uma diagonal AC. Outra diagonal que nós temos é a diagonal BD. Então, nós podemos colocar aqui BD, o traço lá em cima representando o segmento de reta. Esses quadriláteros, eles são representados em grupos, tá? E os grandes grupos que eu vou falar para vocês aqui são os paralelogrâmicos, tá? Os trapézios e trapezoides, tá bom? Então são esses 3 grupos, esses 3 grupos que representam, né, que os quadriláteros estão separados, tá? Vamos conhecer cada um deles. Nós temos aqui o grupo dos paralelogrâmicos. Então, o que é um paralelogrâmico? Todo paralelogrâmico, ele tem que ter pares de lados com a mesma medida. A questão é essa daqui. Vamos observar esses paralelogrâmicos aqui, tá? O primeiro paralelogrâmico é o quadrado, certo? O quadrado, ele possui pares de lados iguais. No caso do quadrado, os 4 lados têm a mesma medida, tá? Os 4 lados têm a mesma medida. O retângulo, ele é um paralelogrâmico porque ele possui pares de lados com a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida desse e esse lado tem a mesma medida desse, tá? Outro paralelogrâmico que possui mesma medida ou pares, né, com a mesma medida, pares de lados, é o paralelogramo, tá? Ele é o cara aqui que traz o nome para cá, o paralelogrâmicos. Ele é o cara que traz o nome para cá e ele é um paralelogramo, tá? Então ele possui esse lado com a mesma medida desse, os ângulos aqui, ó, tá? Consequentemente, esse ângulo tem a mesma medida desse e esse também tem a mesma medida desse. Lembra que os 4 somam 360 graus, tá bom? Outro paralelogramo é o losango, que também possui pares de lados com a mesma medida e ângulos opostos também ali, com o mesmo grau, tá, de ângulo. O segundo grupo de quadriláteros são os trapézios, tá? E para os trapézios nós temos aqui
o trapézio retângulo. O que identifica esse trapézio, além do seu formato, tá? É esse ângulo aqui, retângulo. Por quê? Porque possui um ângulo aqui de 90 graus, certo? Então, possuiu esse ângulo de 90 graus, trapézio retângulo, ok? O segundo trapézio é o trapézio isósceles. Ele vai ser chamado de trapézio isósceles porque ele possui ele possui esse par de lados que são paralelos, tá? Eles não se encontram, são paralelos. E ele possui esses dois lados aqui, esse par de lados que não são paralelos, tá? Eles não são paralelos. Pode ver que eles estão inclinados. Essa inclinação aqui, tá? Entrega que eles não são paralelos. Se fosse retinho aqui, ó, são paralelos. Só que no caso do trapézio isósceles, esse lado e esse lado são lados paralelos. Esse lado e esse lado não são lados paralelos. Porém, esses dois lados têm a mesma medida, tá? Diferente do trapézio isósceles, o trapézio escaleno, ele possui um par de lado que é paralelo, o outro par de lado que não é paralelo, porém esses dois lados têm medidas diferentes, tá? Não possuem medidas iguais. E o nosso terceiro grupo de quadriláteros é esse aqui, chamados de trapezoides. No caso do trapezoide, nenhum dos seus lados são paralelos, tá? Nenhum dos seus lados são paralelos e muito provavelmente aqui não tem nem a mesma medida, né? Pode ser que tenha, mas o que identifica ele é que nenhum dos lados dele é paralelo, tá bom? Bom, galera, a gente termina a nossa aula de geometria aqui, tá? Fica ligadinho aí nas informações. A gente vai passar aí o exercício, tá aqui na descrição, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e fica ligadinho aí nas notícias, vai no Instagram da gente também, segue lá e vê as informações que a gente passa diariamente, tá bom? Então, até mais e essa foi a nossa aula.